Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV. É um programa que abre espaço para a gente falar sobre desenvolvimento humano, coaching, recursos humanos e principalmente sobre pessoas. E desde o início do programa, a gente tem trazido uma série de convidados falado sobre treinamento, sobre coaching, e uma área que sempre fica como se estivesse faltando, é uma área que é muito rica, e hoje a gente traz uma convidada aqui para completar um bate-papo que eu e o Roberto Debs vamos fazer com ela, que é a Cris. Cris é a pessoa da yoga. Muito grata pelo convite, eu estou bem feliz por estar aqui e grata também pelo programa, né? A gente tem tanta informação desnecessária e um programa ponto de luz, eu acho que assim é muito bem-vindo. Eu sou super grata. Legal. E a gente também, né? Uma gratidão enorme. A gente tá falando assim numa sequência de programas. O programa é recente, né? Na TV. Sim. A gente tem várias pessoas que comentaram e sempre comentam sobre essa questão do estado de presença, de estar presente aqui agora. Eu gosto muito do Paul Adler. Ele fala, I am here now. Né, eu estou presente aqui agora, né? Eu não estou com a minha cabeça em outros lugares. E outro dia eu e o Roberto, nós estávamos conversando também com uma outra pessoa, e aí estava falando sobre o excesso de futuro ou a ausência de futuro, né, Roberto? A gente falou sobre isso outro dia. Depressão, né? A depressão, a ansiedade, isso. E aí, existe vou chamar de ferramenta, você me corrija se tiver um outro nome, mas a gente tem na meditação e principalmente na yoga, e aí depois você me corrija também, porque tem gente que fala que é yoga, outros que é yoga. Então, assim, eu vou falar yoga, que é o que eu ouço mais e que eu acho que as pessoas em casa falam mais também. Eu vejo nessa prática um momento onde a gente pode efetivamente praticar esse estado de presença. A gente pode dizer que essa prática, essa é a essência da yoga? Sim, esse é um ponto principal do nosso trabalho. Mas assim, voltando lá no yoga ou yoga, eu adoro quando me perguntam isso, porque eu posso acho citar... Acho que todo mundo pergunta, todos, né, mas eu acho muito, assim, providencial, porque eu posso citar o precursor do yoga no Brasil, que é o professor Hermógenes. E uma vez, quando perguntaram, creio que foi a primeira vez que perguntaram a ele, é yoga ou yoga? Ele olhou serenamente e perguntou: se você está em São Paulo, você está feliz, e se você está na Bahia, você está feliz. Muda? A essência é a mesma. Então, São Paulo, o paulistano fala feliz, o baiano fala feliz. A essência do yoga é a mesma. O que a gente sente que se perde um pouco atualmente é a essência, né? Mas a essência, ela está assim, na busca do ser. Então, eu sempre falo que não tenho como não citar os textos antigos, védicos, para falar de yoga, né? E dessa presença que você me perguntou. Quais são as grandes buscas do ser? Os Vedas, eles dizem que tem 4 grandes buscas. A primeira é a busca pelo conforto, pela estabilidade. Essa busca é o que a gente... Quando a gente começa a busca? Quando a gente sai do ventre da mãe. Saiu do ventre da mãe, você já quer um colo, e daí busca o prazer, que é o alimento, né? E aí o Freud vem e fala, não, o alimento também é prazer, fonte de prazer. Então é o acolhimento e o prazer, logo em seguida. Então já vem 2. Quando você se torna adulto, você também quer isso. Então você vai buscar trabalho, você quer segurança, você quer estabilidade, quer um lugar que te acolha e quer sentir assim, acolhido. E depois você trabalha durante a semana, tira o final de semana para o prazer. O que aconteceu com a nossa sociedade? Ela ficou só nesses 2 pilares. Então eu quero esse conforto, esse acomodar, esse acolher e quero prazer. Só que quando você busca esse conforto excessivamente, você vai percebendo que hoje você quer um cargo numa empresa. Você consegue, mas você fica vazio. Então você quer outro cargo maior. E você continua vazio. E aí o seu prazer, não, eu vou programar uma viagem de final de semana. Você volta, ainda não está preenchido. Faz a viagem dos sonhos e você volta e não está preenchido. Então, correr atrás desse conforto e desse prazer vai sempre te levar a essa sensação de vazio,
porque você não está Não pleno, fica completo, né? não está presente, você está ausente. E tudo isso que eu estou falando é para explicar a presença. Até porque são buscas externas, né? Quando a gente está falando tanto de um como de outro, no fundo a gente está buscando a nossa conexão com o meio exterior e não com o interior. E o que não tem problema nenhum, né? Então, lá, essas escrituras de onde o yoga vem, eles dizem, tudo bem, faça isso. Busque esse conforto, essa estabilidade, tenha o seu momento de prazer. E aí entra o terceiro pilar, que aí eu falo que é bem aí que os nossos praticantes chegam. Eu preciso de um propósito para tudo isso. Quando você começa a perceber que você está sentindo cada vez mais vazio, e aí o que acontece nesse vazio? As doenças vêm, né? Então, eu não falo nem doença, eu falo desarmonia. Desarmonia que chama a sua atenção, ou seja mental, seja emocional, seja física, né? O seu corpo físico chama você. Ele fala, olha, agora talvez seja a hora de você mudar um pouquinho esse ponto de olhar, essa forma de olhar. E forma de olhar também é o yoga, é darshana, né? É uma forma de viver e ver. E quando eu chego na sala de práticas, simplesmente o professor fala, respira. Você fala, isso? Tá bom. E aí a gente tem, claro, você, ao longo desse caminho de desconexão consigo, né? Porque, na verdade, o que a gente faz é a gente se desconecta do que a gente realmente é. Porque, muitas vezes, quando você busca essa segurança fora, você não está seguindo nem a sua missão. E a gente vê muito isso, né? Eu já dei aula para jovem que vai prestar o vestibular e aí você pergunta, que bacana, por que você quer? Porque isso dá dinheiro. Então, sim, é muito complicado. Se distorce muito essas realidades. Sim, né? E não é propósito daquela... Eu vou falar alma, não é o propósito daquele ser. Aí, essa coisa da prática e aí esse terceiro pilar. Efetivamente, na prática, a gente está falando de uma pessoa que vai num espaço, que vai fazer um exercício de respiração, que vai trabalhar o corpo físico para alcançar esse interior, para poder alcançar esse propósito. A gente pode dizer isso, porque eu fico imaginando, poxa, como que eu vou alcançar meu propósito? Eu entendo que quando eu vou fazer um treinamento, e aí a pessoa está ensinando um monte de técnicas, eu falo, eu vou buscar meu propósito, vou falar de metas, de objetivos. Então, isso é o campo material, que as pessoas entendem mais. Mas e esse campo do Dharma? Nós temos um sistema. Como que funciona na prática? É através da respiração que você vai alcançar esse propósito? Através da respiração, você reforça a sua conexão consigo. Então, você vai identificando, por exemplo, por que eu estou tão cansado mesmo? Então, através da prática de asanas, né, executando os movimentos, as posturas do yoga, executando esses movimentos, você vai começar, mesmo que eu não diga nada, mas existe todo um sistema que acolhe esse praticante, né? E aí entra a linha que a gente trabalha, que é o yoga clássico. Então, a gente segue um texto onde tem ferramentas para que a pessoa também interiorize. Tá, ou seja, enquanto eu estou trabalhando o corpo físico, eu também estou trabalhando o corpo mental através de um texto que a professora ou o professor está orientando. Sim, através desse conhecimento a gente vai seguindo os comandos. Mas olha, tem linhas e até os yogis antigos, né? A prática constante, contínua, ela vai levar você a este estado. É que hoje a gente quer tudo muito... doril, né? O fast yoga. E não é assim. Isso é um caminho. E caminho a gente faz passo a passo. E aí você me pergunta, então, por exemplo, uma pessoa muito tensa, muito irritada, né? Chega na sua sala, ela vai sair de lá calma, tranquila. Pode ser que naquele momento sim, mas ela tem uma tendência a exagerar nas emoções relacionadas à raiva. O tempo é que vai fazer ela perceber que, na verdade, o que ele exterioriza, o tempo de prática, eu digo, né? O tempo de autoconsciência, de autoobservância, que é o que a gente menos faz. Então, você acha que aquilo faz parte de você. Você já refletiu sobre isso? Sobre a sua resposta ao que acontece? Na verdade, quando você faz a pausa necessária, que é isso que a gente convida. E essa pausa necessária não necessariamente é só sentar e respirar. Né? A pausa necessária é acolher todos os seus níveis de consciência, inclusive suas dores e seus desconfortos. Né? Porque nem sempre um asana, uma postura, vai ser tão agradável.
Ela Sim. vai tirar você um pouquinho da zona de conforto. Até isso é a ferramenta de observação. Como eu me sinto quando eu saio daquilo que é conhecido e como eu respondo a isso. Tá, peraí. Vamos lá, eu quero trazer o Roberto para esse bate-papo aqui, porque o Roberto já está assim, ó, né? Imagina, o Roberto é médico, é psicólogo, é constelador, né? Então, assim, ele é um dos caras que eu conheço no mundo que mais tem essa percepção de integração. Então, quando a gente fala, outro dia a gente estava com a Selma Freire falando de homeopatia e de medicina integrativa tal, e de um monte de coisas relacionadas a essa saúde integral. E aí, assim, Roberto, a gente está falando de uma conexão física para uma conexão mental. Então, na prática, o inverso também, né? Assim, a pessoa está desalinhada mentalmente, pode trazer problemas para esse corpo físico. Bom, é um prazer estar aqui, né? Eu não vou interromper porque está tão interessante. Ela está dando uma aula para a gente, né? E eu sou adepto, assim, da yoga. Encaminho muitos clientes, amigos para a prática, porque, como eu te disse, eu acredito, eu entendo a yoga como uma meditação perfeita, porque você traz toda aquela noção de presença do físico, do emocional, da postura, da respiração. Então, é uma prática perfeita. E para a integração, isso é fundamental. E quando a gente fala de algo que é uma verdade, como eu sei que a yoga é, a gente vê a congruência dela com outras práticas, não é? Então, tudo que ela falou me remeteu também a áreas da psicologia, da sistêmica. Então, quando você fala desse caminho, né, que é colocado nas escrituras que embasam a yoga, eu lembrei de Maslow, falando das necessidades, Sim, das necessidades, a pirâmide, que começa com as necessidades de segurança, de prazer, até chegar na autorrealização, né? Você vai um caminho e é aquele momento que a pessoa fala, então agora eu preciso de um sentido, qual é a minha missão? Então, e além daquela busca só do prazer, isso me remete também aos conhecimentos, à visão da sistêmica, porque a gente fala na sistêmica, nós estudamos também os níveis do amor, as necessidades básicas, as funções. Então, quando a criança nasce, que é o exemplo que você deu, né, a criança vem do útero da mãe, vem para o colo da mãe, aquele é o momento da função materna estar presente. Né? Então, quando você passa pela função materna, é a segurança, é o acolhimento. Se você tem algum bloqueio, né, alguma interrupção do fluxo do amor nessa fase, muitas vezes, quando a gente cresce depois, você tem a falta de ter vivido essa função que pode se manifestar na falta da segurança. Então, pessoas que têm muitos medos, que têm ansiedade, fobias, transtorno do pânico, todas essas questões que a gente vê hoje tanto na atualidade. Evoluindo da função materna para paterna, aí é aquilo que você falou, o mundo, né? Então, a gente sempre trabalha, a gente vê que o mundo, o universo opera nas polaridades. Então, você tem a função materna e depois você tem que ir para a função paterna. Sim. E aí você vai conhecer o mundo, os desafios, a novidade. Então, você nasce desde o amor que você recebe até o último em que você doa. Então, evoluindo nesse ciclo de polaridade. E eu vejo o yoga como algo fantástico para trazer essa consciência para a gente, né? Então, é um caminho perfeito. Sim, essa presença. Eu vou fazer o seguinte, então, Cris, olha, a conversa está tão legal que a gente já está chegando no primeiro intervalo aqui do programa. Eu vou fazer uma pausa rapidinho e a gente volta já com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê.
Estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV. Se por acaso você quiser assistir esse programa ou os programas anteriores, é só você ir lá no santaportal.com.br/TV e estão todos disponíveis, ou se ficar melhor para você, no pessoasdevalor.com.br. Eu queria entrar esse bloco aqui provocando um pouco vocês, porque também é o meu papel, né, provocar. As pessoas falam de meditação, de estar presente, de tudo isso que é muito lindo, maravilhoso. Só que aí o telespectador que está em casa assistindo, ele fala assim, tá, porque como que no mundo onde a gente demora 30 segundos para responder um WhatsApp, a gente já está recebendo pontos de interrogação, porque a pessoa já quer uma resposta imediata, onde a gente fica 30 segundos numa fila, a pessoa enroscou o cartão dela na sua frente, você já está querendo trocar de fila, como que você vai falar para essa pessoa, para ela parar? Porque me parece que todas essas avenidas que a gente conversa aqui no programa, para chegar nesse estado de consciência, para chegar nesse auge da sua existência, tem a ver com desaceleração, tem a ver com a gente ter mais consciência do que a gente está fazendo. Como fazer com que uma pessoa pare meia hora, uma hora, para encontrar esse Dharma? Olha, o quarto passo, né, eu falei das quatro buscas, né, essenciais do ser. As 4 buscas essenciais do ser humano. Então, aí você foi lá, preciso de um propósito, vou lá naquela sala, ver aquele pessoal lá. Porque às vezes acontece isso. Sim. Já recebi muito praticante assim. O médico falou, super, né? Mas tudo bem. E aí você começa a se libertar, né? Que é o quarto passo, que é a libertação. Essa pessoa que está assistindo, que nunca teve contato, questiona. Não precisa meia hora, não precisa uma hora, né? Basta que você tenha disposição e fique 1 minuto. Eu falo isso para os meus alunos, porque não é porque eu estou disposto, eu chego na sala e eu já vou praticar meia hora de meditação. Não. Tem praticante que faz a sua prática, que eu acho isso muito rico, para aquele ser que chegou ali, nessa loucura toda, envolvido totalmente, achando que era tudo aquilo, né? Então, ele já se deu essa oportunidade de ficar 1 hora prestando atenção em si, nos seus próprios movimentos, no seu próprio corpo, nas suas respostas. Então, ele já está assim, meio caminho andado. Mas mesmo ele tem as dificuldades que ele vai colocar para praticar a meditação. É treino, é vontade, é necessidade, mas eu creio que a vontade ela está acima de tudo. Então, se determine. 1 minuto, parece, Cris, 1 minuto não é nada. É muito. Esse propósito e essa libertação, a gente começa, assim, o ponto inicial, no caso da yoga, é através do corpo físico? Tô enganado? É da união, a gente não separa, a gente não consegue separar. É claro, a nossa ferramenta, eu brinco que aquilo que a gente usa são as práticas dos asanas, né? Tá. Então, mas no fim do caminho, quando vai chegar 1 hora no caminho, ele vai te atrapalhar se você ainda não tiver dominado. Tá. Né? Então, para praticar, para você parar, por exemplo, aqui mesmo nesse momento, a gente precisa ter um tanto de saúde, né, para ficar esses 30 minutos e harmonia, né, sentados, nessa posição mesmo na cadeira. Né? E a prática da meditação pode ser caminhando, pode ser em movimento. Eu vejo, às vezes, eu passo em frente a academias que tem aquelas vitrines, as pessoas estão andando, estão correndo e estão lá com o WhatsApp ou estão assistindo a televisão. Eu sempre fico pensando, que oportunidade que essa pessoa está perdendo para ela poder entrar, né, no seu interior, no seu íntimo e entender o seu corpo efetivamente. Para sentir o que ela está fazendo. E muitas vezes ela vai fazer essa corrida, né, ou vai fazer essa musculação ligada num fator externo, e aí ela ainda acaba lesionando. Sim. Porque ela não está concentrada efetivamente no corpo dela. Até o relógio a gente pede para tirar. Porque é hábito que você desvia o seu olhar para prestar atenção num tempo que é você que está determinando, né? Somos seres atemporais. Brincando aqui, claro, a gente tem os nossos compromissos e segue uma rotina. Mas se você não sai disso, pelo menos durante 1 hora, você vai virar escravo disso. E é isso que a gente fala, coloca como libertação. E não dá para você, eu agora largo tudo. Não é isso, a proposta não é essa. É progressivamente. Tá. Então, nessa 1 hora eu vou me despir até dos rótulos. Então, assim, a gente vê, como hoje a gente está falando de yoga, para mim não tem como pensar em yoga e não pensar, por exemplo, que é uma prática milenar.
né, como acupuntura, você se especializou nisso. Então, assim, a gente vê, por exemplo, os chineses, a gente vê o Oriente de forma geral, praticando coisas que o Ocidente está chegando agora. A impressão que dá é que a gente estava parado no tempo e agora está alcançando algo que já é super antigo, né? Inclusive, aí eu incluiria até as constelações, a consciência sistêmica que, de certa forma, está trabalhando essa coisa do desenvolvimento pessoal, do interior, de se descobrir. A gente correu um atalho, pensando em termos de Ocidente, e está voltando para o caminho? Eu entendo como uma integração realmente, porque nem o Ocidente é melhor e nem o Oriente é melhor. Então, ambos fazem parte da polaridade que é a vida. Um traz um caminho de conhecimento e outro traz um caminho de conhecimento que são complementares. Porque se a gente falar de outra maneira, é como se fosse uma exclusão. E as próprias constelações, a gente sabe, a gente não deve excluir e sim incluir os movimentos. Então, sempre há algo de bom que o Oriente trouxe aqui para o Ocidente, é esse olhar interior, essa união que yoga, inclusive, significa união, né? Sim. E o que o Ocidente trouxe para o Oriente? Também aquele olhar da técnica, da importância, né, disso tudo na vida da gente. Então, eu acho que essa integração é que é boa para o ser humano, é boa para a humanidade, é boa para a evolução e para o desenvolvimento. Porque eu digo assim, é um sentimento que eu tenho, assim, eu fui estudar neurociência, você sabe, né? Então, neuropsicologia e neurociência, e aí a gente vai lá, faz exames de neuroimagem, por exemplo, para identificar áreas do cérebro, aí você começa a estudar, fala, uau, sistema límbico, emoção, não sei o quê, aí você vai lá e pega um cara, um Osho da vida, sei lá, um cara que nem sabe o que é um exame de ressonância magnética, ultrassom, e o cara já falava a mesma coisa que a gente chegou nisso agora, entende? O próprio Dalai Lama, né, que é um mestre de uma tradição das antigas, milenares, né, do budismo tibetano, ele coloca assim, ele traz o olhar da ciência para a prática que ele faz. Então, ele colabora muito com cientistas como Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin-Madison, trazendo os monges, né, para serem examinados, PET scan, para ver onde que está trabalhando ali. E ele fala uma coisa que, para mim, quando a primeira vez que eu li sobre ele falando isso, que se a ciência um dia comprovar efetivamente que o que ele acredita que é o budismo precisa ser complementado ou melhorado, ele vai seguir as provas, né? Então, isso é de uma abertura muito grande. E o que nós vemos hoje... Ou seja, não são antagônicos. Não, senão a gente acaba excluindo, como a gente faz muitas vezes. Não, então eu não sinto, eu só penso, né? A gente exclui. Então é a separação. Do pensar, do sentir e do agir. Sim, senão a gente E se você comprova e é verdade, é congruente, você pode seguir um caminho, pode seguir outro, mas que é parte da verdade. A gente enxerga sempre uma parte da realidade. E aí, como a gente está falando de yoga, está falando dessa coisa do oriental, tudo, fica uma percepção de que, quando eu falo esse próprio caminho do Ocidente, que a gente corre muito, né? Time is money, né? Essa coisa de correr atrás da bola o tempo inteiro, dessa coisa da realização, da própria pirâmide de Maslow e tal. A impressão que me passa é que esse pessoal está mostrando assim, vocês podem até ir por ali, né? Mas tem isso aqui também, esse caminho da consciência. Aí a gente fala de yoga e meditação como algo sinônimo, né? Da meditação e da yoga. A yoga serve também para outras coisas, assim, para outros resultados? Sim, na verdade as práticas dos asanas, né? Desse movimento que traz essa percepção, mas ele também traz saúde, né? Então, às vezes, nós recebemos pessoas pressão alta, colesterol alto, lesão articular que precisa fazer movimento. Isso acontece. E vem como uma atividade física, né? Eles chegam lá como uma atividade. Eles não estão indo buscar meditação ou seu interior, eles estão querendo buscar. Sim, eu falo que é só um chamado. Então, e vai trazer benefícios, porque nossas práticas elas vão beneficiar os músculos, não os externos, né? Diferente dos exercícios de academia. É a musculatura interna, então tonifica, alonga, fortalece. Até, na verdade, eu brinco que tudo isso para a presença na ação. Então, sistema glandular hormonal, sistema nervoso, o límbico, né, que está atrelado ao emocional. Então, a gente vai trabalhar com todos os sistemas, através dos asanas. A gente vê, por exemplo, uma pessoa se emocionando naquela prática. Tecnicamente falando, naquele momento ela está alcançando
alguns pontos, seria isso? Sim, algumas dimensões dela, do ser completo que ela é, né? Inclusive alguns traumas da história de vida dela que você acessa através do corpo, porque as memórias ficam no corpo também. Sim, por isso eu costumo dizer por sem exemplo, violência. eu ativei ali uma determinada área por causa da prática e aí despertou essa memória, no caso. Então ela pode trazer isso para a consciência e trabalhar a integração disso, como outras práticas o fazem também. Por exemplo, o MDR, que é aquela técnica dos movimentos oculares, em que você integra na tua neurologia, vamos dizer, no teu cérebro, traumas que estão lá inconscientes, às vezes porque um trauma em alguma fase da infância que desencadeia um processo para a vida adulta inconsciente, onde você vai ficar preso, aí desenvolve os traços do caráter, que a gente estuda na consciência sistêmica. Se você consegue integrar isso, trazer essa informação, que é um trauma, essa vivência, para a consciência, você consegue, de alguma maneira, lidar com isso e caminhar para o saudável. Que essa é a busca, acho que, de todas as áreas, inclusive da yoga. Perfeito. Cris, tem contraindicação? Por exemplo, uma pessoa a partir de tal idade pode fazer, ou uma pessoa a partir de tal idade não pode fazer? Existem algumas restrições físicas, por exemplo, ou mentais? Na verdade, eu também gosto muito de responder. E eu gosto, um mestre, ele diz, né, reverbera até hoje, se você tem um corpo, o yoga é para você. Tá. Legal, então eu vou passar a agenda para vocês, lembrando, né, que dia 4 de julho, eu e o Dr. Roberto, a gente vai estar fazendo o projeto Calma aqui em Santos, uma super oportunidade de você encontrar a gente pessoalmente e praticar uma série de vivências e dinâmicas e discutir um pouquinho essa vida acelerada de ansiedade que a gente vive, tá bom? Fique com a programação da Santa Cília TV e a gente volta na semana que vem. Agenda da semana. No dia 4 de julho, quarta-feira, acontece o workshop às 19 horas do Projeto Calma comigo e o Roberto Debski no Elbor Office em Santos. O Arquitetando Emoções acontece nos dias 13, 14 e 15 de julho no Litoral Norte. São 3 dias de vivências intensas trabalhando a inteligência emocional. Já estão abertas também as inscrições para o próximo Marca Pessoal, que acontece nos dias 4 e 5 de agosto na Fazenda Recanto das Águas. E no dia 24 de julho, 19 horas, acontece o workshop Nova Ciência e Espiritualidade em Tempos de Crise no Novo Hotel em Santos, comigo e o Alexandre Quartzo. Toda a agenda você se inscreve pelo site pessoasdevalor.com.br ou pelo WhatsApp 99729 1487.